Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Esther 1, o Senhor nos diz: Isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias que estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete e a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata, e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sob um piso de porfírio. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Memumã, Biztá, Raboná, Bigtá, Abacta, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos pobres, aos príncipes, a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos, e diante disso o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios, que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Mercena e Memucã, os 7 príncipes persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei, e se assentavam como os principais do reino. E ele perguntou: segundo a lei, o que estava a fazer a rainha Vasti, porque não haver cumprido a presença do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia que a rainha fez chegar a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, e todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, que não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando esse decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, o que é tão vasto, e todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto o rei como aos príncipes, e o rei fez que Memucã havia sugerido, e enviou cartas a todas as províncias do reino, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, e cada homem fosse homem em sua casa, e se falasse na língua do povo. Amém? Leitura grande, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante desse texto, ó Pai. A Tua palavra está aberta diante de nós, e ela é a palavra do Senhor, ó Pai. Derrama Teu Santo Espírito para que ela fale aos nossos corações, para que ela nos corrija, para que ela nos instrua, para que ela nos transforme, dia após dia, à semelhança do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, que possamos ser transformados por ela. Amém. Meus irmãos, uma grande festa está aqui diante de nós. No final do ano passado, no mês de dezembro, assim, bem no apagar das luzes, quem acompanha as redes sociais deve ter visto aí um evento que foi muito grande e que chocou aí todo mundo.
um evento chamado Farofa GK. A Farofa GK é uma festa promovida por uma youtuber famosa chamada Jéssica Caiane, né, que ela promove todos os anos. Ela promove essa festa aí para poder comemorar o seu aniversário, né? Esse ano a festa foi muito polêmica, né? Em parte porque a senhorita Jéssica Caiane reuniu 200 pessoas para uma festa em plena pandemia, né? E já é bastante polêmico da parte dela, né? Mas mais do que isso, né? Essa festa foi polêmica porque toda a pompa e todo o luxo dela era de encher os olhos, né? Primeiro que esses 200 convidados não eram 200 convidados quaisquer, né? Eram somente pessoas famosas, pessoas da alta elite social do nosso mundo. E também porque a festa foi luxuosa, tinha pompa, tinha comida. Eu ouvi falar que tinha até lagosta ali. Eu nunca nem vi lagosta. Lá tinha lagosta ali para todo mundo comer à vontade. E toda essa festa, todo esse luxo, toda essa pompa foi bancada pela própria aniversariante. Essa festa que durou 3 dias, com muita comida, muita bebida, muita música, muitas coisas ali, custou nos bolsos dela nada mais, nada menos do que 2,8 milhões de reais. Imagina, gente, comemorar o aniversário com 2,8 milhões de reais. A gente consegue comprar um bolinho de aniversário e a gente já fica feliz da vida, né? Mas não, ela comemorou gastando 2,8 bilhões de reais. E repare, a gente ficou vendo essa festa meio que de fora, meio que como pessoas que não foram convidadas para a festa, mas que a festa foi meio que feita para, de algum modo, entreter as pessoas, entreter aqueles que não estão na festa, né? Porque ela foi justamente feita e criada para gerar esse engajamento. Pessoas famosas que tiraram fotos e músicas e aquela coisa toda assim, e todo mundo meio que acompanhava, meio que deslumbrado com aqueles sonhos, com aquelas festas, com aquelas músicas, com aquelas pessoas. Vejam todos as riquezas e as glórias de Jéssica Caiane. Vejam todas aquilo que o dinheiro dela pode comprar. Vejam todos a influência que ela tem, a importância. Ela quer mostrar isso ao mundo. E sim, meus irmãos, o mundo muitas vezes ele quer passar essa sensação em nós, essa sensação de que a vida é uma grande festa que a gente está perdendo. A vida é uma grande festa, uma grande pompa, uma grande glória, da qual a gente vê de fora, da qual a gente ouve falar, da qual a gente não consegue nem sequer se aproximar. Eu fico pensando, se a gente fosse convidado, não que a gente vá ser convidado, se a gente fosse convidado, será que a gente iria? Será que vale a pena ir? Eu acho que não. Já adiantando um pouquinho, eu acho que é tudo falso. É tudo uma grande ilusão. É tudo uma grande perca de tempo. Uma ilusão sem fim. Não que eu acho que a gente vai ser convidado, mas se deslumbrar com essas coisas acaba sendo mera ilusão. E veja, a gente leu aqui hoje sobre uma grande festa. Esse livro aqui de Esther, essa maravilhosa história, começa com uma grande festa. Começa com uma festa cheia de glória. Mas antes da gente entrar nessa festa, entender um pouco o contexto dessa festa e tudo o que isso nos ensina, eu quero que a gente entenda primeiro o contexto desse livro que a gente está começando a adentrar. Talvez você tenha achado estranho que quando a gente abre um livro do Antigo Testamento, a primeira coisa que a gente quer ler em Jerusalém, nos dias do rei tal, ou então em Judá. E essa aqui, nós não estamos em Judá, nós estamos aqui em Suzã, uma cidade persa, o centro do grande império pagão daquela época. Por que essa história acontece aqui nessa cidade? Por que nós estamos em Suzã? Por que a gente está na capital do mundo pagão, no Império Persa? Bem, eu quero resgatar aí um pouquinho da história bíblica na cabeça de vocês. Se vocês lembram bem, o povo de Deus vivia em constante desobediência com relação aos mandamentos do Senhor. E Deus havia avisado já: olha, se vocês continuarem com a idolatria, se vocês continuarem com a desobediência, vocês serão punidos e vocês irão para o cativeiro. E o povo ainda assim insistiu na desobediência. E o que aconteceu? A palavra de Deus se cumpre, o cativeiro acontece. Então a Babilônia, aquele império babilônico vem e captura aquele povo e traz aquele povo para meio das suas terras.
E nós temos então esse período de cativeiro. Passam-se 70 anos, a Babilônia cai. E quem assume o comando da Babilônia, de todo aquele império? O mundo persa. O Império Persa. O império dessa história. E aqui então nós temos no livro de Esdras e Neemias a história de que Deus abriu o coração daqueles reis persas para que o povo agora pudesse retornar à sua terra, que o povo pudesse reconstruir os muros de Jerusalém, que o povo pudesse reconstruir o templo de Jerusalém, que a cidade santa fosse reconstruída e então o povo pudesse voltar à sua terra. E a história de Esther se passa mais ou menos em paralelo com a história de Esdras e Neemias, talvez um pouquinho mais no final da história deles. Mas a gente tem então que o povo já estava voltando para a sua terra, mas nem todos voltaram. Por que nós estamos em Suzã? Por que nós estamos na capital do Império Persa? Porque tinha gente que fazia parte do povo de Deus, que havia tido essa oportunidade grandiosa de ver os mandamentos de Deus serem voltados, a promessa de Deus ser cumprida, de que agora o povo poderia voltar. E ainda assim teve gente que não quis voltar à terra do Senhor, não quis voltar à terra prometida, não quis voltar à terra da aliança. Haviam ali pessoas do povo de Deus que estavam confortáveis demais com o Império Persa, com a vida naquele mundo. Eles já tinham se estabelecido ali, já tinham criado suas famílias ali, já tinham ficado assim, não, aqui está confortável demais. E vamos então continuar vivendo longe da terra do Senhor. Vamos continuar sendo o povo de Deus aqui nessa terra distante. Esse é o contexto do livro de Esther. Esses homens e essas mulheres não mudaram. Nós estamos em Suzã, porque o povo de Deus, parte do povo de Deus, está em Suzã. Tem outra peculiaridade muito interessante a respeito do livro de Esther também. Esther é um dos dois únicos livros da Bíblia em que Deus não é mencionado, que o nome de Deus não é mencionado. O outro livro eu vou deixar vocês pesquisarem aí durante a semana, e aí quem souber me manda uma mensagem, é tal livro. Mas apesar de Deus não ser citado, isso não quer dizer que Deus seja pouco importante, que Ele não esteja presente nesse livro. O livro de Esther, inclusive, acho que isso é meio proposital do autor, não citar o nome de Deus, embora Deus apareça agindo ali o tempo todo nessa história. Deus age o tempo todo com a sua mão, com a sua providência. Ainda assim, Ele aparece meio que como um personagem oculto, como marca de um mundo, como era a Pérsia, um mundo em que Deus não era louvado, em que Deus não era proclamado, em que Deus não era adorado. Então nós temos essa história, há cerca de 2.500 anos atrás, no reinado do rei Assuero. Se você assistiu o filme 300 de Esparta, talvez você conheça Assuero por outro nome. Talvez você conheça ele por Rei Xerxes. Sim, meus irmãos, o rei Assuero não é ninguém mais, ninguém menos do que o personagem feito por Rodrigo Santoro nesse filme, né? Uma curiosidade aí para vocês que não vem ao caso, mas que vem ao caso é que nós temos aqui o rei Assuero dando uma festa, né? Em todo esse contexto, tem povo de Deus ali na cidadela de Suzã, e Assuero dá uma festa. Os acontecimentos dessa festa vão nos ensinar algo precioso sobre a nossa vida cristã, sobre esse mundo que nós vivemos. Nós vamos aprender hoje que os reinos deste mundo tentam nos iludir com seus sonhos de glória e grandeza. Os reinos deste mundo tentam nos iludir com sonhos de glória e grandeza. Vamos ver como é que isso se desdobra diante de nós. E a primeira coisa que nós vamos ver é que a glória deste mundo é falsa. A glória deste mundo é falsa. Perceba, e isso aconteceu nos dias do rei Assuero. O rei Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Percebam, meus irmãos, essa é a Pérsia, o grande império persa. 127 províncias, como se fossem 127 estados, 127 lugares, regiões daquele império, da Índia até a Etiópia. Se vocês têm um mapa mundial na cabeça, a Índia está quase no extremo sul da Ásia, né? E aí você vem pegando assim até a pontinha da África. Esse é o Império Persa, o maior império até então conhecido naquela época. É muita terra, é muito tamanho, é muita coisa para ser governada. E Assuero, esse rei,
ele nos deixa abismados, porque ele é um homem que tem poder sobre tudo isso. Ele tem poder sobre a vida e a morte, sobre aquilo que pode e não pode acontecer. Ele tem poder sobre todo esse tempo. É muito poder para ser concentrado na mão de um homem. E esse poder parece que subiu na cabeça de Assuero. Assuero, como esse rei, então, ele decide dar uma festa. E se você perceber bem, não é apenas uma festa, mas são duas festas que ele dá nesse capítulo. A primeira festa é um banquete. É um banquete para todos os oficiais, para todos os servidores, para todos os governadores dos persas e dos meios. Era um banquete de elite, coisa da mais alta sociedade. Algo muito parecido aí com essa farofa da GQ, né? Essa farofa da GQ. Mas uma pequena diferença, a gente já fica abismado com uma festa de 3 dias, como foi a farofa, certo? Aqui não são só 3 dias, são 180 dias. 180 dias de festa, gente, imagina, 180 dias, 6 meses de pura bebedeira, comilança e uma vida a perder aí de luxo. E o versículo 4 não nos deixa dúvidas de qual é a motivação do rei Assuero. Ele queria mostrar as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza. Ou seja, o que Assuero queria no fim das contas era se autopromover. Ele queria uma festa para se autopromover, para mostrar a sua glória, para mostrar a sua grandeza, para dizer: eu sou o homem que reina sobre todo esse mundo. 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Esse é o rei Assuero. É isso que ele quer. E ele está tão destinado a isso que ele então não permite que a festa fique somente com esses homens oficiais. Ele quer então expandir isso. Ele diz: não, venham todos os homens que moram em Suzã, todo mundo que está na cidade, grandes e pequenos, venham ver a glória do meu reino. E a gente tem um pouquinho, o autor parece que dá um gostinho para a gente, de toda essa pompa, de tudo isso que tem. Os jardins dos palácios estão abertos, e tem coisas finas demais. Tem cortinas de algodão, azul, branca, linho, argolas de ouro, argolas de prata, taças de ouro para servir as bebidas, tudo da mais fina qualidade, coisas da qual a gente gostaria de ver e provar pelo menos um pouquinho, pelo menos um gostinho disso. Até as mulheres são convidadas. A rainha Vasti tem ali também, com as suas mulheres mais íntimas, uma festinha ali também para elas. Ninguém fica de fora. E há generosidade aqui. Há uma certa generosidade segundo o texto, né? Porque existe uma lei, sim, uma lei que diz que todo mundo devia comer e beber à vontade. Todo mundo podia comer e beber à vontade. Sim, Assuero, ele quer mostrar a glória da riqueza do seu governo. Venham todos, comam, venham todos, bebam. Existe uma lei falando: olha, faça à vontade, não seja constrangido. Beba até você cair na rua. Coma até você não aguentar mais. Mas faça isso. Eu estou bancando essa festa para mostrar a glória e a riqueza do meu reino. Esse é Assuero. É generoso da parte dele, mas ao mesmo tempo, percebe como é que essa generosidade é meio estranha, porque é generoso, mas existe uma lei. Tem que ter uma lei dizendo: olha, vocês podem beber à vontade. Eu, rei, permito que vocês bebam à vontade. É uma lei. Existe uma lei. E quando a gente olha essa lei, a gente começa a entender isso, a gente começa a entender toda essa pompa, a gente começa a entender como é que essa festa, há mais de 2.500 anos atrás, tem muita semelhança com os nossos dias de hoje. É um mundo muito diferente, mas é um mundo muito parecido. Nós vivemos em um mundo altamente secular, nós vivemos num mundo altamente sem Deus, que vive pelas glórias deste mundo. Nas palavras do pastor Emílio Garófalo, que escreveu um livro muito legal sobre Esther, ele diz que nós vivemos na grande Pérsia secular. Esse mundo secular é esse mundo onde, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente crê com todo o nosso coração, a gente é exprimido, a gente sabe que a nossa fé é apenas mais uma opção entre várias, e o mundo quer dizer isso para nós, quer colocar isso para nós. Eles permitem que nós tenhamos fé, mas eles dizem: olha, somente se for dentro das suas 4 paredes, somente se for na sua vida privada, você talvez não possa ser a sua fé publicizada. A gente vive nesse mundo secular. No mundo persa também podia existir uma certa liberdade religiosa. Como eu disse agora há pouco,
Os persas deixaram que o templo fosse reerguido, que o templo fosse reestabelecido. Eles deixavam que os povos mantivessem sua cultura, desde que pagassem seu imposto direitinho. Nenhum governante abre mão de imposto, não é verdade? Isso é muito engraçado. Mas desde que você pagasse seus impostos, você podia ter a sua fé, podia ter essa cultura, podia ter a língua, mas você tem que pagar os impostos, cumprir os deveres cívicos, de alguma maneira viver em prol desse império. E esse é o mundo que nós vivemos hoje, gente. É um mundo que até te deixa ter fé, como uma fé entre várias. É um mundo que fala, olha, creia, mas creia no seu ambiente privado. O importante é você jogar o nosso jogo, viver as nossas regras. E assim como a Pérsia, é um mundo que quer também nos encantar com a glória do seu reino. É um mundo que quer tentar nos encantar, quer tentar nos seduzir, quer tentar dizer para o povo do Senhor: olhe, você pode até crer no seu Deus, mas olhe como isso aqui é muito mais melhor. Olhe como a glória do meu reino, a glória do mundo é maior. O mundo quer nos convencer de que a forma deles de viver, de se guiar, de ter a sua moral, de experimentar a sua sexualidade é melhor do que a nossa. Eles querem que nós creiamos e vivamos do modo deles, não do modo nosso. Veja bem, a lei aqui é uma lei de que todos podem se permitir, sem constrangimento. E é muito engraçado isso, porque é um mundo que aparenta ter liberdade, é um mundo que aparenta te dar liberdade, mas de fato o que eles querem que a gente tenha não é liberdade, não é vida. Eles querem que a gente viva a vida deles, eles querem nos dar os sonhos deles. Há sonhos aqui nesse mundo, sonhos de grandeza, sonhos de poder, sonhos de riqueza, sonhos de fama, de glamour, e eles querem nos ensinar a sonhar esses sonhos. Eles querem que a gente deixe de ser crente, ou se a gente seja até crente, mas seja do jeito deles, viva a vida deles, viva a cultura deles. É isso que eles querem para a gente. Quantos reis assueros nós não temos na nossa sociedade, na nossa cultura? Quantos reis que não vendem propagandas para a gente, tentando vender a nós os sonhos deste mundo? O sonho de vida americano, como muitos dizem, né? De luxo, riqueza, glamour, todas essas coisas que o mundo pode nos dar, coisas que nós podemos conquistar com as nossas mãos. Me lembra até de Satanás dizendo para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não se engane, meus irmãos, este mundo, este século quer seduzir você, quer tirar sua identidade cristã, quer fazer você se prostrar e participar dessa festa juntamente com eles, para que você pare de sonhar aquilo que Deus quer para você, sonhar com as glórias do reino de Deus, e que você passe a sonhar as glórias do reino deste mundo. É isso que o mundo quer. Mas tudo isso não passa de ilusão. Um rei muito mais sábio que Assuero certa vez disse: tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Salomão disse: tudo é vaidade, estas festas são vaidade, estas glórias são vaidade, estes sonhos de riqueza, de poder, todos eles passarão, vai fugir da sua mão. Você pode até conquistar alguma coisa aqui nesse mundo, mas passa, tudo vai passar. Essas coisas não são pares para o verdadeiro rei que tem glória eterna. Esse sim pode te fazer sonhar com coisas maravilhosas, com coisas gloriosas, com coisas maiores e melhores. E fica imaginando, se a gente tiver a oportunidade de ir no Irã um dia, o Irã, onde ficava essa capital da Pérsia, o que será que a gente encontra lá, nesses sonhos de grandeza e de riqueza de Assuero? Esse homem queria ser o mais poderoso, queria mostrar ao mundo as riquezas de sua glória. E o que tem lá hoje? Apenas ruínas. Ruínas de um mundo que, sim, já foi belo, sim, já teve uma certa glória terrena, mas passou. A glória desse reino não é grande o bastante, ela não resiste ao teste do tempo. A glória de Assuero não resiste à glória do tempo, ao teste do tempo. A glória desse mundo, meus irmãos, tudo isso que eles querem nos oferecer não resiste ao teste do tempo. Tudo isso passará.
Eu não pesquisei, mas provavelmente tem um túmulo lá também. Deve ter um epitáfio muito bonitinho. Rei Assuero, rei sobre 127 províncias, da Etiópia até a Índia. E penso assim que logo abaixo talvez esteja escrito: está morto, era apenas um mortal. A morte vem, o mundo acaba, essa glória se desvanece. Mas Assuero não precisou ver a sua glória, morrer para ver a sua glória confrontada, não. A vergonha e o vexame veio mais rápido do que ele pensava, e a festa nem precisou acabar. Se por um lado a glória desses mundos é pura ilusão, a gente vai ver também que os reinos deste mundo não podem governar o nosso coração. Veja bem, o texto continua nos dizendo aqui no versículo 10 que já acabados esses 7 dias, já no final desses 7 dias, todo mundo já bêbado. E aí o povo bêbado tem ideia de quê? Tem ideia de bêbado. E aí Assuero, bêbado, com ideia de bêbado, decide falar assim: olha, eu quero fazer uma gracinha para vocês. Eu quero trazer aqui a rainha Vasti, a minha rainha, a mulher mais bonita de todo o reino, a mulher mais bonita da Etiópia até a Índia. Venham, eu quero mostrar para vocês a mulher mais bela do mundo, e que ela venha com a coroa. E o que acontece? Vasti não vai, Vasti não quer ir. Ela não é obrigada, e ela não vai ser obrigada a ir. Ela não quer ir. Veja bem, o pastor Ebídio, ele comenta aqui que existe uma possível interpretação rabínica, uma possível, de que quando o texto diz que ela venha com a coroa, a interpretação que eles fazem é que ela venha somente com a coroa, mais nada, só a coroa, como se ela tivesse vindo como ela veio ao mundo, e a coroa na cabeça, para mostrar a glória. Olha, não existe nada assim que nos comprove isso, mas tendo em vista que essa é uma interpretação corrente, e tendo em vista que é a Pérsia, aquele mundo louco e pagão, não parece ser nada improvável que ele faça isso, né? Que existe algo de vexame nesse convite que ele queria para a rainha Vasti, o que talvez explicaria até a veemência dela de não ir. Ela não queria passar essa vergonha, e ela não era obrigada a passar essa vergonha. E o que acontece? Então a rainha não vai, a rainha não pode ir, ela não vai, e ela não quer ir, e ela simplesmente não vai. Perceba, temos aqui o rei de toda a Pérsia, de 127 províncias, da Etiópia até a Índia. Ele governa sobre tudo isso, mas ele não consegue governar o coração da sua esposa. E pelo visto, nem o próprio coração dele, tendo em vista que essa loucura toda deu no rompante de bebedeira. Percebe, gente? Assuero não consegue governar o coração. Ele tem a glória dos reinos deste mundo, mas essas glórias desse reino não governam o coração. Então ele junta e pede os seus conselheiros. Ele diz: venham todos, tem vários nomes aqui, me deem uma solução, porque a gente precisa fazer alguma coisa contra a rainha Vasti. E nós temos esse homem chamado Memucã, que nos dá uma solução que, se a gente for parar para pensar, é muito esdrúxula. Ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos emitir um decreto real, vamos fazer uma lei em que Vasti deixa de ser rainha, em que Vasti não pode mais andar perto do rei, estar próximo do rei, e vamos pedir também que em todo o reino, em todos os lugares do mundo, a partir de agora, as mulheres obedeçam os seus maridos, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a rainha Vasti. Vejam, gente, como é que isso é curioso. Primeiramente, porque se tem uma coisa que essa lei ia garantir, era que todo mundo soubesse o que aconteceu. Todo mundo ia ficar sabendo o que a rainha Vasti fez. Como a rainha Vasti não pôde ser governada e controlada pelo rei Assuero. E se essa era uma vergonha tão grande, então esse decreto acaba retumbando a isso. E eu fico imaginando, gente, imagina uma pessoa lá na Índia, longe do governo imperial, recebendo uma cartinha do rei, falando assim: mulheres, obedeçam os seus maridos. O rei
quer governar, ele propõe uma solução, olha, que as mulheres sejam obedientes aos maridos, que isso seja lei agora, mas percebam, gente, o rei não consegue governar nem a própria casa, nem a própria esposa, nem o próprio coração, e o que ele quer? Que as mulheres de todo o reino sejam obedientes. É esdrúxulo, é ridículo a forma como o mundo tenta, muitas vezes, cultivar essa mentalidade. Mas falamos um pouco sobre essa Vasti. O texto não fala muito sobre Vasti. A gente não conhece a origem dela, a gente não conhece a fé dela, a gente não conhece nem qual era o povo de origem dela. Mas ela nos ensina algo importante aqui. É possível resistir. Essa mulher pagã nos ensina que é possível resistir, que a gente não precisa ser dominado pelos rompantes de poder desse mundo. A gente pode resistir, porque essa lei, o governo, nada pode governar o nosso coração e o nosso comportamento. Eles não podem nos obrigar a nada, eles não podem obrigar a nossa consciência. Eles podem tentar sim nos seduzir, com ilusões de riqueza, com ilusões de poder, com ilusões de grandeza, mas você, crente, você pode ser resistente, você pode saber e afirmar que eles não governam o seu coração, e você pode ser resistência, você pode ser contra a cultura nesse mundo. E Vasti nos ensina isso, porque pode ter momentos na sua vida, na sua carreira, que você, assim como Vasti, seja pressionado a fazer algo que você não quer. Talvez você seja pressionado a fazer algo que fira a sua consciência cristã, no trabalho, na escola, talvez dentro de casa. E talvez haja um custo para não se curvar a essas vontades. Custou caro para Vasti, não saiu barato para ela não, né? Ela então é chamada a resistir. Nós não podemos imitar Vasti. Custou algo para Vasti, né? Vasti não podia mais se encontrar com o rei, o que para mim não é um custo muito grande, visto que o rei Assuero não parecia, sei lá, grandes coisas, e ela mesma não parecia estar muito interessada em encontrar com ele não. Mas ela perdeu a coroa, ela perdeu os reinos dela, ela perdeu algo. E nós também podemos resistir mesmo perdendo alguma coisa. Você não precisa pautar a sua vida em torno daquilo que todo mundo diz para você. Você não precisa pautar a sua vida em torno do mundo, em torno da pauta da mídia, em torno daquilo que eles dizem que é vantajoso, que é justo. Você é chamado a ser povo de Deus. Você é chamado a ser povo de Deus no meio de toda essa confusão, diante dessa peste secular. Então você pode resistir. Você pode resistir, mesmo que isso te custe algo, mesmo que talvez isso te custe a carreira, mesmo que talvez isso te custe algo. A sua consciência limpa, a sua consciência pura diante de Deus vale mais do que isso. Mas espere só um minuto. Eu estou falando que tem povo de Deus aqui, mas onde está o povo de Deus? A gente lê um capítulo do livro, não tem nenhum nome aqui judaico. Onde está o povo de Deus? A gente está falando de Assuero, Vasti, Memucã, da coroa real, da corte real, mas cadê os crentes dessa história? Onde está o povo de Deus? O povo de Deus está aqui no meio dessa bagunça. Como eu disse, tem povo de Deus nessa cidade, tem povo de Deus que não quis voltar para a terra prometida, que o exílio estava confortável demais. Meus irmãos, durante esses meses que a gente vai refletir sobre o livro de Esther, o livro de Esther vai tratar com a gente de um tema central, que é o tema da assimilação cultural. A assimilação cultural. Quando um imigrante chega, uma família de imigrantes chega para um novo país, um novo lugar, a primeira geração mantém os seus costumes, certo? Mantém as suas tradições, a sua comida, a sua cultura. Eles tentam resistir de alguma maneira à assimilação. Os filhos deles já acabam sendo meio termo. Eles mantêm algumas coisas da tradição, porque eles foram criados segundo essa tradição, mas já estão mais abertos a explorar, já começam a viver e aprender na língua que eles estão ensinados, já começam a viver nesse mundo. Já a terceira geração costuma ser já uma geração assimilada. Sim, eles carregam alguns traços, eles carregam algo do povo de origem deles, mas eles já estão vivendo como qualquer pessoa daquele país. E no livro de Esther a gente tem esse povo no meio da festa.
esse povo que já está bastante assimilado. Sim, eles ainda são povo do Senhor, mas eles não foram resistentes como Vasti. A gente ainda tem muito para discutir isso, mas esse é um problema central que vai guiar as nossas meditações a respeito da nossa vida durante esses meses. Será que eu e você não vivemos nesse mundo secular, nesse mundo que deixa para nós tantos sonhos de glória, tantos sonhos de grandeza? Será que a gente não está aprendendo a sonhar com eles? Será que a gente não está aprendendo a sonhar demais com esse mundo? Será que nós também não estamos assimilados? Porque repare, gente, nós somos povo do Senhor, nós somos povo de Deus. E será que a gente não tem tanta dificuldade de resistir assim como Vasti resistiu? Como é que a gente pode resistir a isso tudo? Bem, esse capítulo nos começa contando a história de um rei que governou um reino muito grande, 127 províncias, da Ásia à Etiópia, da Índia à Etiópia. Mas eu quero agora levar você a ter esperança de que sim, você pode resistir, sim, você pode viver diferente, sim, você pode olhar para outro lugar, quando você olha para um outro rei. Existe um rei melhor do que Assuero, existe um rei maior e melhor que Assuero, um rei que governa um reino muito maior. Ele é rei de toda a terra e domina sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Ele é um rei diferente, meus irmãos. Ele é um rei que, quando ele quis mostrar as glórias da grandeza do seu reino, ele não fez uma festa para mostrar as pompas do seu reino. Não, antes de tudo, ele se humilhou e se encarnou. Ele mostrou as glórias da grandeza do seu reino, sendo levantado numa cruz, para que todos aqueles que, olhando para ele, crendo nele, pudessem ter a vida eterna e sonhar agora um novo sonho, um sonho de glória e de riqueza e de poder dele, de ver o nome dele sendo testemunhado em nossas vidas. Ele é um rei que nos dá uma cultura nova. Nós podemos ser contraculturais porque nós podemos viver como ele viveu. Ele nos ensina a cada dia a andar e a viver. A nossa cultura tem que ser a vida dele, o desejo de viver como ele vive. É somente olhando para esse rei, vivendo para esse rei, que a gente pode de fato resistir e ter força para continuar, ter força para entender que de fato a gente pode manter a nossa identidade de filho de Deus, de viver nesse mundo sem ser assimilado por ele. Resista, igreja. Resista na pessoa do Filho de Jesus Cristo. Amém? Oremos.